Alô, alô! Estamos ao vivo para mais uma edição do webinar Professores Inovadores. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando impressões a respeito da educação com pessoas tão especiais quanto você que está nos assistindo. O pessoal está chegando agora, aquele início de webinar é sempre um pouco mais devagarzinho para dar tempo das pessoas atrasadas chegarem. A gente vai fazer isso com bastante tranquilidade. Vou pedir para quem já chegou dar um alô lá no chat do YouTube, dizer o nome, dizer qual é a sua relação com a educação, se é um professor, se é um gestor escolar, se é um aluno, se é, como eu, um entusiasta da educação, e também falar da onde está assistindo a essa transmissão, para a gente poder entender mais ou menos da onde vem a energia dos nossos professores inovadores. Tá? Então já são 8 horas e 2 minutos aqui pelo meu relógio, e a gente vai dar aqueles minutinhos a mais para as pessoas que estão chegando, mas de qualquer forma eu quero já agradecer a presença de quem está aqui nos assistindo, a sua presença, por compartilhar o tempo, né, nas nossas reflexões a respeito da educação e, enfim, de prestigiar os que eu tenho chamado de heróis da educação, que são exatamente os professores. São aqueles verdadeiros agentes da transformação, os verdadeiros agentes da educação que lidam o dia a dia com o campo de batalha da educação, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios e também com todas as suas glórias e recompensas que é proporcionar educação a outras pessoas. Então, eu estou começando a ver aqui as pessoas que já estão chegando no chat, deixa eu ver. Raquel, nossa amiga Raquel, super prazer tê-la aqui conosco novamente, Raquel. Aliana, boa noite, Aliana. É um prazer estar aqui com vocês. A Paloma Souza, aqui conosco também. Linda Teixeira, um abraço para todos vocês que nos assistem por aqui. A gente já está começando a trazer algumas mensagens aqui no nosso chat. A Aliana é coordenadora pedagógica do 6º ao 9º ano do SEDUC no município de Paraíba do Sul. Aliana, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Tenho o prazer de estar aqui conectado com professores inovadores, aqueles empolgados que querem transformar a educação, apesar de todas as crises que a gente está vivendo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Raquel Pado está aqui contextualizando a presença da Lindalva. Muito obrigado, Raquel, pelas conexões que você tem feito. Você está sendo uma super parceira aqui no nosso projeto. E eu acho que esse é o objetivo, a gente conectar os nossos esforços, conectar as nossas intenções de transformação e poder transformar a inspiração em transpiração, né? De realmente transformar as nossas realidades. Então, eu vou começar aqui a nossa agenda do dia, trazendo um pouco do que a gente vai falar, né? Então, eu vou passar aqui para a nossa apresentação, que vai me dar um suporte para essa explanação do que a gente vai percorrer hoje. Tá? Primeiramente, eu vou fazer uma recapitulação bem rápida do que aconteceu no nosso último encontro. Foi um encontro muito especial, vou relembrar alguns pontos aqui. Se você está assistindo o webinar dos professores inovadores pela primeira vez, lembre-se que tem uma outra edição muito bacana que aconteceu algumas semanas atrás e com algumas surpresas e histórias bem interessantes também. Te convido a visitar lá depois que essa transmissão acabar o nosso último encontro, o primeiro webinar dos professores inovadores, foi muito bacana. Na sequência, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que a pandemia, a quarentena e as incertezas que estão rondando o ambiente de educação. Eu acho que todos nós que estamos aqui conectados hoje, de alguma forma, estamos sofrendo os impactos do coronavírus, né, da pandemia, das quarentenas, de todos esses cenários de incerteza que vêm interferindo nas nossas vidas pessoais e profissionais. E a gente vai falar exatamente sobre os desafios que essa pandemia está trazendo ao setor de educação e, mais em especial, aos professores inovadores, aqueles que certamente não vão baixar a cabeça diante dessas dificuldades e estão se desdobrando para encontrar novas soluções, reagir a esses estímulos, a esses desafios, para oferecer a qualidade
de educação que os nossos alunos precisam, os nossos jovens, nossos alunos, nossos protagonistas do futuro precisam hoje. Então, esse vai ser um preâmbulo que eu vou trazer para vocês com algumas reflexões que eu venho compartilhando com algumas empresas e parceiros e clientes nas últimas semanas, que eu venho chamando das 7 lições do mundo pós-pandêmico. Eu vou fazer uma breve explanação sobre algumas dessas colocações que eu venho compartilhando com empresas e clientes. E, na sequência, vou trazer uma convidada super especial para falar aqui conosco e poder compartilhar um pouco das suas experiências aqui conosco. Então, é a Francine. Francine, você está na escuta? Deixa eu só abrir teu áudio. Alô, Francine? Alô, André, boa noite a todos que estão aí participando. É um prazer estar aqui, colaborando com a educação, um pouquinho da minha experiência nesse momento difícil que a gente anda vivendo agora por conta da pandemia. Obrigado, Francine. Daqui a pouquinho a Francine vai voltar para falar mais sobre isso. Ela tem uma história muito bacana. Eu conheço a Francine de alguns projetos que já fizemos no passado recente, inclusive com o projeto Acredite como tema de fundo também. E ela vai contar um pouco mais sobre a visão dela como coordenadora pedagógica de como está lidando com essa transformação, na esperança de que você, professor inovador, também se sinta inspirado, motivado a superar desafios como tantos outros estão fazendo a partir de agora. Então, agora, na sequência, obviamente, a gente vai abrir para perguntas e respostas direcionadas à nossa super convidada Francine Santos e, obviamente, a gente vai poder interagir mais ao longo dos próximos minutos. Lembrando, o canal de diálogo aqui na nossa plataforma do YouTube está totalmente aberto. Eu gostaria muito que vocês tecessem comentários, tecessem as suas reflexões, para a gente poder se conhecer mais, para eu poder entender exatamente quais são as dores dos professores inovadores, para que a gente possa trazer conteúdo, trazer inspiração, trazer motivação para vocês que fazem a grande diferença na vida de tantas pessoas. Esse é um movimento que está começando agora, né, de uma forma muito orgânica, muito genuína. A gente está começando a compartilhar algumas impressões e com o objetivo de entender que somos pequenas fagulhas que, quando somadas, podem gerar uma grande revolução na educação. Por que não? Então, dando sequência aqui à nossa atividade, eu vou lembrar o nosso último encontro, que para mim foi muito especial, que foi o primeiro webinar dos professores inovadores aqui com o nosso público, com você que está nos assistindo, talvez tenha participado do primeiro e esteja aqui no segundo. Pode colocar aí no chat se você participou do nosso primeiro encontro. Mas o fato é que eu pude me apresentar de uma forma um pouco mais estruturada e rápida também. Obviamente, a extensão do trabalho que eu faço não está relacionada diretamente à educação, mas eu consegui compartilhar um pouco das minhas questões, das minhas vocações e profissionais, digamos assim, de designer, comecei a flertar com a educação e despertar um otimismo e um protagonismo, uma missão de protagonismo perante o futuro. Então, coloquei um pouquinho da nossa história, né, a minha história em relação ao design, como eu fui para a Califórnia, conheci o berço do Design Thinking, conheci atores incríveis desse universo, como Tom Kelly e tantos outros, como o professor Zé Pacheco, onde eu tive o prazer de atender ele nos bastidores do TEDx Rio em 2011 e 2012, e na sequência pude encontrá-lo no palco do Educação 360, dessa vez como palestrante, falando sobre a conexão entre o design e a educação. De forma que eu sempre fico muito, muito satisfeito de poder compartilhar essas histórias com o público, com vocês que estão nos assistindo, porque apesar de não ser a minha linha de frente profissional, acaba sendo um projeto pessoal que eu trato com muito carinho, que deu origem ao projeto Acredite, que todos vocês conhecem, já tiveram pelo menos algum tipo de informação a respeito, que
traz à tona, na verdade, talvez a grande missão que todos nós aqui compartilhamos, a missão de transformar jovens, crianças, adolescentes em agentes de transformação mais responsáveis, mais sustentáveis, com uma visão mais holística, mais empática, mais adaptada para o mundo do futuro e, incrivelmente, de um futuro que está chegando a nós cada vez mais rápido. Eu tenho a impressão também que essa materialização do livro Acredite chegou numa boa hora para a gente se preparar para tantas transformações que estão acontecendo no nosso mundo. Então, eu fico muito feliz de receber feedbacks de professores, de gestores escolares, donos de escolas, dizendo que o Acredite realmente trouxe mensagens positivas para os alunos, que certamente também tiveram mais facilidades ou menos dificuldades, digamos assim, diante da crise que a gente está passando. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também com a Francine, de como é que os alunos agora estão precisando se reinventar e os professores também precisando se reinventar, de forma que o livro Acredite, de alguma forma, pôde e está contribuindo para isso também. Então, esse é um canal que basicamente é construído por vocês, professores inovadores. O meu papel aqui, o papel da Gisela aqui na nossa retaguarda, é simplesmente canalizar todos os esforços que vocês fazem para a gente poder motivar e inspirar os verdadeiros heróis da educação. Então aqui eu tenho algumas fotos na tela mostrando algumas iniciativas espontâneas do Acredite ao longo do tempo, em algumas escolas, algumas manifestações. Se você, professor inovador, que estiver assistindo a gente ao vivo ou depois na gravação, tiver usado o projeto Acredite, conta para a gente conhecer o que está sendo realizado através desse nosso esforço, para que a gente consiga construir esse movimento com mais articulações, com mais potência, que eu tenho certeza que temos de todos juntos uma grande potência aí pela frente. Então, não custa lembrar, vocês já sabem, mas não custa repetir, que eu verdadeiramente acredito que você seja a unidade mínima de transformação. A unidade mínima de transformação na sua vida pessoal, na sua carreira, na sua profissão, no seu dia a dia e também na sua comunidade, na sociedade onde a gente vive, no nosso país e no mundo. Isso eu trago em todas as minhas apresentações, essa questão da unidade mínima de transformação, porque, como eu falei, somos pequenas fagulhas de energia, mas que, quando somados, a gente consegue realmente construir grandes relações. Então, eu gostaria de lembrar vocês a visitarem o site professoresinovadores.mundoacredite.com.br. Lá a gente tem um canal de registro para todas as atividades do livro Acredite, onde você procura lá a missão que você percorreu do livro e conta para a gente a sua experiência. O objetivo disso é gerar um material que gere mais inspiração e referências para outros professores inovadores que vierem a utilizar o nosso material, que eles se sintam também mais motivados e tenham mais repertório de uso, porque eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi de professores inovadores, até antes desse movimento se concretizar, os professores são muito criativos, são muito profundos, eles têm toda uma abordagem que eu, do meu posicionamento aqui como designer e não educador, e não no campo de batalha, na linha de frente, como vocês ficam, eu não teria esse conhecimento. Então eu quero justamente expandir essa obra de uma forma que todos nós sejamos coautores desse movimento onde vocês são as verdadeiras estrelas do show e junto com os alunos a gente consiga exatamente transformar a educação. Quero lembrar para vocês também que o nosso amigo Brian, que falou na semana passada, ele ficou muito feliz, ele me mandou mensagens depois do nosso encontro. Quem aí lembra da história do Brian, dá um alô no chat do YouTube para a gente saber exatamente como é que vocês entenderam essa história do Brian, uma história tão inspiradora, uma história tão relevante que exemplifica todo o poder de transformação que a educação pode oferecer para um indivíduo.
né? O Brian, então, ele cresceu como pessoa, ele cresceu nos seus horizontes, ele cresceu nas suas conquistas por conta da educação. E, sem querer dar spoiler, mas já falando, a Francine tem uma grande parcela, a Francine que vai falar conosco daqui a pouco, ela tem uma grande parcela de contribuição nessa história. Antes de passar para a próxima etapa, eu quero lembrar só que ao final da nossa transmissão, a gente vai ter, eu vou passar uma surpresa aí, uma novidade do movimento Professores Inovadores, do Mundo Acredite, do que a gente está se manobrando por aqui também para ajudar no processo de adaptação nessa crise da pandemia do coronavírus. Tá bom? Então fica aí, não deixa de assistir até o final para a gente poder contar contigo na divulgação do que vem por aí e também nesse movimento de educação através do Projeto Acredite e dos professores inovadores, ok? Eu gostaria também de fazer agora um reconhecimento público em relação a alguns dos professores inovadores que estão nos apoiando nesse momento. Então, quero dar um reconhecimento aqui público para a professora Natália Gomes, que tem um canal no Instagram chamado Metodologias Criativas, que é fantástico. Ela é uma professora inovadora super engajada, ela tem uma presença online fantástica e ela, né, de uma forma muito espontânea, muito assim, aberta e livre, traz para a gente, através do Instagram dela, uma série de manifestações geradas a partir do livro do Mundo Acredite, né, o Acredite Inspiração, e que, poxa, só faz a gente ter mais orgulho do nosso projeto e mais orgulho dos professores que estão aqui conosco. Eu não sei se a professora Natália Gomes está aqui, pôde assistir isso ao vivo, mas eu gostaria, professora Natália, de parabenizá-la e agradecer assim, publicamente pelas manifestações de carinho que você tem feito para o nosso projeto, e pode ter certeza que o que a gente puder fazer também por professores como você e como tantos outros, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer, porque faz parte da nossa missão, do nosso propósito, promover a educação. Então, falando aqui sobre pandemia, quarentenas e incertezas. Isso é o assunto que está na moda. Também não poderia ser diferente. Todos nós estamos sendo impactados. É o que eu falo. Eu acho que somente aquelas pessoas que estão completamente desligadas da sociedade em algum grau é que não estão sendo impactadas pela pandemia, pela quarentena e pelas incertezas. De resto, todos nós estamos sendo impactados, estamos, no mínimo, refletindo a respeito disso. Muitos de nós estamos tendo que arregaçar as mangas e fazer milagres, fazer coisas completamente diferentes da nossa rotina para atender as nossas demandas profissionais, nossas demandas pessoais, fazer a nossa tarefa, entregar o nosso valor para a sociedade. Então, é um momento que está marcado na nossa história, com certeza, e nós estamos protagonizando isso. Testemunhando e, de alguma forma, nos adaptando e levando nossa sociedade para essa adaptação também. Cada um, como uma unidade mínima de transformação, está fazendo o seu pequeno papel, que no final das contas vai fazer um grande impacto de como lidar com toda essa confusão, como lidar com esse cenário de incertezas que todos nós estamos vivendo. Para vocês terem ideia, eu trouxe aqui para vocês imaginarem como é que era uma rua de Nova York, por exemplo, antes do coronavírus. Aquela quantidade de pessoas, aquela megalópole, uma metrópole muito cheia, com muito movimento, muitas pessoas, muitas luzes, e do outro lado tem mesmo a cidade de Nova York, que inclusive está sendo uma das mais impactadas pelo coronavírus, mostrando como o mundo está diferente. Uma cidade completamente vazia, uma cidade sem movimento, sem pessoas, onde reina exatamente toda a nossa incerteza. E, mais uma vez, a gente tem que entender que essa instabilidade, ela não é de agora, ela sempre houve, o mundo sempre esteve em transformação, só que agora a gente está conseguindo presenciar isso de uma forma muito aguda, muito abrupta. De uma hora para outra, de uma semana para outra, o nosso mundo mudou. Então, hoje em dia, por exemplo, as máscaras que antigamente há um mês atrás,
poderiam ser considerados artigos raros no nosso cotidiano, somente enfermeiros e médicos e profissionais de saúde usavam. Hoje em dia, o The Guardian, o jornal, ele traz para a gente matérias mostrando como é que as máscaras estão se inserindo no nosso dia a dia, como é que as máscaras estão se inserindo na moda e como é que daqui a pouco provavelmente vai fazer parte do nosso vestuário de rotina. Talvez durante alguns meses após toda essa confusão ainda tenhamos que sair às ruas de máscara, e isso mostra como o mundo está numa situação de transição e como a gente também começa a lidar com essa transformação. Aquele que estiver preparado para lidar com a transformação, adaptado para o mundo em mutação, certamente vai ter mais vantagens, e é aqui que a gente entra como um potencializador dessa adaptação através das novas gerações e através de vocês, professores inovadores. O fato é que hoje estamos todos passando por um momento de quarentena, de isolamento físico, que muitas vezes afasta pessoas e outras vezes aproxima as pessoas através da tecnologia. Temos a tecnologia a nosso favor nesse momento para nos aproximarmos. Inclusive, estamos agora conversando numa conexão pelo YouTube através da tecnologia, ou seja, a quarentena começa a trazer para a gente uma série de reflexões em diversos aspectos. E são essas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, porque ela tem sido alvo de estudos do meu trabalho profissional, que eu venho compartilhando com algumas empresas, em alguns canais, e que vale a pena trazer isso para o âmbito da educação. É claro que cada um de nós sofre a pandemia de uma certa forma, tem gente que está tendo muitos problemas em relação à paralisação econômica, outros estão mais preocupados com saúde, cada um sofre isso de uma forma, e isso acaba mostrando para a gente como que a gente pode e deve observar os outros com um olhar mais sensível, mais crítico, mais empático. Então, bem ou mal, a quarentena nos transforma como seres humanos nas nossas virtudes, nos nossos anseios, nas nossas reflexões pessoais, como que a gente, hoje em dia, por exemplo, está pensando, qual o medo que a gente está sentindo, qual é a coragem que a gente precisa ter, quais são as novas relações humanas que estão se formando, questões empáticas estão sendo afloradas e também as questões mais abrangentes, como, por exemplo, as minhas relações com a sociedade, com o mundo, qual é o meu papel em todo esse ecossistema chamado economia, política, sociedade e meio ambiente, para que eu consiga trazer valor e ajudar a nossa espécie humana, a humanidade, as nações, os países, enfim, os estados, municípios, cidades e até a nossa coletividade local, como é que a gente pode interferir nisso positivamente. Então, a quarentena acaba sendo, no final das contas, independente de todo o sofrimento que traga, muitas pessoas perdendo vidas, inclusive, mas traz em si também a possibilidade de reflexão e de, para quem quiser aprender, de muitas aprendizagens. Então, eu costumo dizer que nas grandes mazelas do mundo, o ser humano sempre teve a oportunidade de aprender. Passamos por guerras, por desastres ambientais, né, catástrofes naturais, e de alguma forma o ser humano superou tudo isso por conta da sua resiliência. O ser humano é um ser resiliente, aquele ser que sofre as dores do impacto, mas volta, e quando volta, possivelmente volta com mais aprendizagens, com mais bagagens, com mais repertório, e é isso que a gente precisa exercitar agora. Eu gostaria de trazer, a despeito de todo esse movimento que está sendo muito difícil para todos nós, eu queria trazer uma luz de esperança, uma luz de coisas boas para a gente poder aprender com todas essas dificuldades que estamos vivendo. Recentemente eu fiz uma entrevista, para o blog da Reserva, onde eu falei muito sobre o mundo pós-pandêmico e trouxe exatamente o fato de que a pandemia tem nos ensinado muitas coisas, desde que a gente se permita aprender. E eu tenho certeza que eu estou falando com as pessoas certas aqui no webinar dos professores inovadores, porque o professor, sobretudo, é aquele que mais sabe aprender.
né? Ele tem que ter o olhar de aprendiz para aprender com o aluno, para que depois possa ensinar ao aluno também numa troca mais harmoniosa, uma troca mais abundante. Então, as novas reflexões em dimensões e profundidades diversas, como eu falei, seja em termos individuais, de coletividade, ou até de futuro e impacto global, isso tudo faz parte da nossa possibilidade, da gente se permitir aprender para conseguir trazer, de alguma forma, benefícios diante de todo esse momento de transformação que está sendo muito difícil para muitas pessoas. Então, exatamente isso que eu gostaria de introduzir para começarmos a falar com a Francine. A Francine está aqui no background, né, esperando a gente. Eu vou abrir o microfone dela daqui a pouco e, assim, o que eu gostaria de ouvir da Francine são os aspectos gerais que ela está enxergando como uma gestora escolar, né, como uma agente de transformação, como uma heroína da educação, como é que ela está enxergando essa questão da pandemia e como é que ela enxerga a educação, o que faz ela acreditar na educação, um setor tão difícil, tão pouco assistido, talvez, alguns poderiam dizer, e também gostaria de saber dela como que ela está se referindo em relação à pandemia em si e quais são os planos de futuro que a Francine enxerga como uma professora inovadora, uma representante aqui do nosso movimento. Então, eu vou abrir aqui o microfone da Francine. Francine, boa noite novamente. Boa noite, André. Boa noite a todos os participantes. É um prazer estar aqui colaborando um pouquinho com a minha experiência, né, para todos vocês que estão vivendo esse momento muito difícil, nessa transformação da educação, como o André falou, da noite para o dia. Estou aqui para colaborar, porque também estou me reinventando na tecnologia e vamos colaborar com vocês. E estou aqui para a gente bater esse papo bacana e tentar passar para vocês um pouquinho da minha transformação. Beleza, Francine. Então, nada melhor para contar do teu processo de transformação, digamos assim, a gente falar um pouco, começar pelo macro, pela educação como um todo. Eu queria entender a sua visão de educação, qual é o potencial de transformação que a educação traz. Você, com tantos anos de estrada na educação, como é que você enxerga a educação como uma ferramenta de transformação, Francine? Provavelmente os professores compartilham disso, mas eu queria ouvir de você exatamente qual é a tua visão sobre o potencial de transformação da educação. A educação ela se transforma o tempo todo, né? E às vezes em grande escala, às vezes em pequena escala. Basta você estar pronto para entrar nessa transformação. Eu acho assim que nesse momento de crise, principalmente nessa pandemia, a gente descobre o nosso potencial. A gente precisa desse potencial. E assim, eu acredito o tempo todo na educação, na transformação da educação. A educação ela não pode parar, ela não fica parada, ela não fica estagnada. Ela se transforma o tempo todo. E compete a cada um de nós seguir esse caminho, acompanhar essa transformação. E agora a gente se depara da noite para o dia, que a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente aquilo que a gente está acostumado a fazer, a nossa rotina mudou. E eu, enquanto professora de sala de aula, porque assim, eu sou gestora, sou coordenadora pedagógica, e eu passo isso para os professores de forma assim, de fazer com que eles entendam que eles são capazes de transformar, né, de se reinventar para caminhar junto com essa transformação, com essa mudança de educação, esse novo formato de educação.
Perfeito, Francine. Obrigado pelas suas colocações iniciais. Acredito, compartilho também contigo de que a transformação ela também está em todos os setores do mundo, inclusive na educação, mas a gente sabe que a educação, eu já conversei com muitos professores, muitos agentes da educação, e uma das minhas, como é que eu vou dizer, percepções gerais entre esses agentes é que, basicamente, apesar do mundo estar se transformando numa velocidade muito rápida, e agora também com esse evento tão emblemático quanto o coronavírus, a educação sempre foi vista como uma instituição, digamos assim, mais cristalizada e mais lenta em relação aos outros setores da sociedade. E eu sei também que você tem uma série de experiências muito vitoriosas como educadora, né, nas instituições onde você trabalha, com iniciativas assim fora do comum, talvez, né? Um pouco mais inovadoras, e não é à toa que você está aqui conosco falando sobre professores inovadores. Então, a minha pergunta que eu queria compartilhar com você é uma reflexão assim: como é que você percebeu, por exemplo, na sua visão, o que faz você acreditar na educação, que você pode mudar a educação ou você pode ajudar a evoluir na sua escala a educação a partir do momento, por exemplo, que você descobre o nosso amigo Brian numa atividade escolar tradicional e consegue tirar ele daquela realidade e jogar ele para outra realidade através da educação, e aí também com o projeto Acredite nesse processo. Então a pergunta assim, como acreditar na educação em meio a tantas dificuldades, independente do coronavírus? O que faz você acordar todos os dias e acreditar que você consegue fazer diferente, já que a gente precisa realmente ter a educação sempre como um movimento em transformação? André, falando do Brian, muito me emociona falar do Brian. Eu conheci o Brian numa outra instituição que eu trabalhei, e eu vi e eu convidei ele para ir para a escola que eu sou gestora, né, sou coordenadora pedagógica, na Escola Menino Jesus. E ele aceitou o convite, eu conversei com a diretora, porque eu vi o potencial do Brian, né? E isso o acreditar na educação é isso, é saber que através da educação eu podia mudar, eu podia transformar a vida dele, que poderia ser corriqueira, que poderia ser levada por um outro caminho, se eu não puxasse esse aluno brilhante. Eu convidei, ele aceitou, a diretora se encantou com ele, e aí ele começou na escola e veio a proposta do Projeto Acredite. Esse Projeto Acredite, ele transformou também a maneira com que a gente já tinha uma visão na escola. A nossa filosofia era realmente de transformar esses alunos, né, serem os protagonistas da sua aprendizagem. Então, quando o Projeto Acredite chegou, veio assim, calhou, combinou demais com o que a gente estava pensando em desenvolver na escola para estimular o aluno, para fazer com que o aluno ele tivesse autonomia, ele buscasse, que ele fizesse parte fosse um ser colaborativo, o trabalho em equipe. Então, quando o Projeto Acredite chegou, e assim, eu me baseio o tempo todo nele, até nos dias de hoje, que é isso que eu falo com os meus professores, me baseio nos 3 pilares do Projeto Acredite. O Projeto Acredite, quando começou na nossa escola, eu fiz uma adaptação para a gente desenvolver esse projeto lá na escola, né, com os nossos alunos. Então, eu fiz por etapas, e dentro desse projeto tem os 3 pilares que eu trago até hoje, que eu acho que são esses 3 pilares que estão movendo a nova situação, o novo modelo de educação, que é
essa educação, esse ensino, em que você está de um lado, o seu aluno do outro lado, e aí você se depara com tendo que ser o protagonista daquela aprendizagem, né, o aluno em si, o professor tendo que se reinventar para poder passar para os alunos tudo aquilo que a rotina dele mudou. O professor ele é o especialista na sua área. Ele sabe dar a sua aula. É uma coisa que ele faz há anos. Ele sabe dar a sua aula chegar na sua sala de aula, aquela rotina normal, encontrar seus alunos, explanar a aula, trabalhar, tirar as dúvidas. O aluno está ali do outro lado, participando, tete a tete com o professor, tirando as dúvidas, o outro colega que é mais tímido também participando. E aí agora você se depara com essa mudança radical da noite para o dia. E aí o professor precisa saber que ele tem que trabalhar, que ele tem que ensinar o seu aluno aquilo que ele já está acostumado a fazer há anos, mas ele tem que ensinar de forma diferente. Então, ele precisa se reinventar. E aí eu entro nos 3 pilares do Acredite, que são o otimismo, a criatividade e a colaboração. Isso eu trago desde que a gente desenvolveu o Projeto Acredite, eu trago até hoje, nos dias de hoje. Então, eu me baseio nesses 3 pilares. Por quê? Você tem que saber que você é capaz, que você é capaz de transformar, que você é capaz de se transformar. Você sabe dar sua aula, mas agora você tem que aprender a dar sua aula de forma diferente. Então, entra o otimismo de que você é capaz de fazer isso. E o outro pilar, o segundo pilar, que é a criatividade. Então, o professor, como o André falou bem, o povo criativo é o professor. O professor é um ser criativo por natureza. Senão, ele não escolhia essa profissão. Então, entra esse pilar, que é a criatividade. Ele já tem o otimismo, ele entra com a criatividade dele, e o terceiro pilar é a colaboração. Ele precisa criar a sua aula, a mesma aula que ele deu a vida inteira, só que de forma diferente, mas ele precisa fazer um caminho que esse aluno vai ter um incentivo de buscar, porque agora o aluno também está sozinho. O aluno agora tem que ser o protagonista da sua aprendizagem mesmo, porque ele não tem ali o professor imediato para ele, uma coisa que ele não está entendendo, ele pega o professor na hora ali e tira a dúvida. Agora não. Agora ele tem que ir sozinho, traçar o caminho dele, para buscar aquela atividade, realizar, entender para realizar, assistir a aula para poder entender. E aí ele precisa encontrar de maneira clara aquele caminho. E o professor, por sua vez, tem que orientar esse aluno e que criar mecanismos para que esse aluno consiga buscar essa aula dele, esse entendimento dele. Então, o professor ele vai ficar realizado quando o aluno consegue fazer as suas atividades, consegue entender o que ele quis passar, e isso realiza o professor. Aí o professor vai ver assim, poxa, eu consegui. Eu criei um caminho, eu estou dando a minha aula que eu dei a vida inteira, só que de forma diferente e de forma organizada. O que eu trabalho o tempo todo também, é que até eu posso orientar esses professores, porque o gestor, o coordenador, para ele fazer esse planejamento,
de maneira organizada, pontual, para o professor conseguir trabalhar na sua aula, na sua criatividade, mas também seguindo aquele caminho que você preparou para ele. O apoio ao professor é fundamental. Exatamente, Francine. E é o professor fica sozinho, e aí, por isso que entra a colaboração nesse sentido. Então, eu usei os 3 pilares da educação, do Perfeito. A minha ideia é assim, só tirar aqui uma coisa. A minha ideia é entender, você trouxe muito bem essa nova visão, né, da educação, e assim, fico até envaidecido pelo projeto Acredite estar ajudando nesse momento, apesar dele já ter sido escrito, trabalhado há alguns anos aí na sua escola, e agora faz sentido de alguma forma. Eu fico bem envaidecido, né, honrado por conta disso. Mas assim, eu queria entender, e talvez até tentando pragmatizar um pouco mais essa nossa transmissão, de que assim, existem muitos professores que, basicamente, a grande maioria dos professores estão passando por novos desafios. Você trouxe essa questão da importância de orientação aos professores. Eu queria entender como é que você e a sua equipe estão efetivamente lidando com esses desafios, né? Porque, assim, eu não sei se isso está em conhecimento geral de como que os professores estão fazendo, eventualmente com um aluno que não tem acesso à tecnologia, como é que lida com isso. Lá na frente, daqui a pouco, a gente pode até trazer um pouquinho mais de discussões a respeito das diferenças entre o aluno da escola pública e do aluno da escola privada, mas independente disso, eu tenho certeza que o seu ecossistema de trabalho, ele lida com muitas variações, muitas variedades de alunos e possibilidades de ensino e até perfil de cada um desses alunos. Como é que, então, pragmaticamente, operacionalmente, como é que você e a sua equipe estão lidando com essa adaptação ao isolamento? Assim, como é que foi a mudança operacional no seu processo de educação lá na sua organização e, enfim, que você pode contribuir aí para o pessoal? Sim, André. Como eu falei antes, o planejamento é fundamental, né? E mostrar para esse professor que ele precisa trabalhar de forma clara, né? E o caminho que ele vai percorrer tem que ser claro também. Então, nós do corpo de coordenação, eu tenho a coordenadora pedagógica do Fundamental 2, a Débora, a gente trabalha juntas e a gente tem isso pontual. O que a gente precisa? A gente precisa tornar esse caminho mais claro possível. Então, o coordenador, o professor, por sua vez, tem que passar para o aluno a clareza para ele conseguir, porque, assim, tem aluno que tem dificuldade. Isso tudo a gente pensou, André, isso tudo a gente pensou. Aquele aluno que não tem a tecnologia ou divide com a família, porque, assim, a maioria está em casa, né? Está isolado. Os pais estão trabalhando em casa também, home office, e tem que dividir com o seu filho aquele momento de usar o computador para fazer o trabalho dele e para o aluno também ter a oportunidade de realizar suas atividades, acessar a plataforma, que a gente tem um sistema de plataforma na escola, o nosso sistema é através de plataforma, não com essa aula EAD, né? Então, isso é uma novidade para a gente também. Então, o que a gente pensou? Eu e a Débora e os diretores. A gente pensou em tudo. Pensou naquele aluno que não tem acesso direto à tecnologia. Pensou naquele aluno que tem acesso, mas que também não tem dificuldade em acessar. E pensou naquela família que divide o computador com 4, 5 pessoas em casa. Então, a gente fez um planejamento em que colocasse
essas preocupações, né, até mesmo de acesso à atividade, tem um período que ele tem, um período longo do dia para ele acessar essa atividade, até mesmo com prazos, mas com prazos longos, para saber que ele está participando. A gente criou um mecanismo, né, um caminho para ele dar essa presença, então ele tem. A gente pensou também na possibilidade desse aluno conseguir, durante o dia inteiro, de acessar para dar essa presença, pensando naquele pai que vai usar também. E o aluno que nunca acessou a tecnologia para meios, né, da escola, da educação. E aí, então, a gente deixou claro para os professores que eles precisariam criar um caminho simples para aquele aluno entrou na plataforma, encontrou atividade. Isso para facilitar. Então, o que mais preocupa a gente é esse apoio que a gente dá para os professores, é esse planejamento organizado. Então, o planejamento tem que ser muito organizado para a gente conseguir dar suporte ao professor, para o professor seguir um caminho para aquele aluno também encontre tudo que precisa encontrar, tudo que precisa realizar de forma clara. O principal, André, é o suporte para o professor. Entendi. Agora, olha só, que interessante isso que a Francine trouxe para a gente. Eu fui anotando, fiz algumas anotações aqui em relação ao que ela trouxe e Francine, fico muito feliz de estar ouvindo o que você está falando, porque a gente está colocando alguns aspectos do design dentro da educação, exatamente nesse momento. Então, por exemplo, quando você fala que você pensou nas realidades dos seus alunos, nas suas variações de acesso à tecnologia, às vezes com um número de pessoas disputando um terminal de computador dentro de casa, a questão da simplicidade, da clareza e da flexibilidade, ou seja, a gente poderia dizer que esse momento da educação, a gente está dando uma guinada para uma educação mais orientada às verdadeiras necessidades dos alunos e dos pais e das famílias, ou seja, como a gente pode acabar tirando algum tipo de proveito desse desafio e transformando esse desafio numa oportunidade de desenvolvimento, né? Então, você trouxe aspectos como clareza, flexibilidade, simplicidade e olhares centrados nos alunos e seus familiares. Então, eu particularmente fico muito satisfeito de ouvir isso. Eu queria ouvir também dos outros professores inovadores que estão nos ouvindo e assistindo aqui pela transmissão, se eles concordam com isso, se eles têm alguns outros pontos a serem colocados, incrementados nessa conversa, como que a gente pode efetivamente lidar diante desse movimento tão brusco que a gente está vivendo, como de um dia para a noite mudar as nossas rotinas. Como a Francine falou, passamos anos ensinando de uma determinada forma, em um dia, em 2 dias, a gente teve que mudar completamente, teve que aprender ferramentas tecnológicas, tivemos que olhar a educação sob o ponto de vista dos seres humanos que a estão consumindo, temos que entender diversos perfis, trazer flexibilidade, ou seja, coloca aí, por favor, você que está nos assistindo, ou você ao vivo ou na gravação, o que você acredita que seja interessante para colocar no dia a dia dos professores para que eles tenham mais êxito dentro desse cenário, como eu falei, desafiador, mas também cheios de oportunidade. São cenários muito abundantes, onde certamente vai fazer aflorar o que temos de melhor, né, dos nossos professores inovadores. Então, dando seguimento aqui a Francine, queria trazer mais uma provocação para você, que diz respeito ao futuro, né? Então, a gente fala assim, o que você já aprendeu com esse momento de crise, né? Como trazendo, obviamente, os aspectos das oportunidades, que eu tenho certeza que você vai trazer,
e também que conselhos você daria para os professores que estão com dificuldade nessa adaptação? Porque assim, eu sempre falo, a adaptação ela é sofrida, né? Ela dói, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, mas depois a gente se sente muito bem porque a gente consegue melhores resultados diante dessa transformação. Então eu queria saber de você, o que você já aprendeu, o que já foi possível aprender nessas semanas de quarentena e quais são os conselhos que você traz para os nossos professores inovadores? Bom, eu aprendi muita coisa e aprendi que eu tenho muito mais para aprender, né? Porque a cada minuto, e esse novo modelo de educação, ele apresenta para a gente a cada hora uma transformação, uma mudança em tempo real. E a gente descobre que a gente é capaz, a gente aprende que a gente é capaz de superar esses desafios. Que a gente tem essa competência para isso. Assim, quando a gente aprendeu uma coisa, aí daqui a pouco dá algum problema, a gente precisa resolver esse problema em tempo recorde. Então, a gente descobre que a gente tem tanto potencial, que a nossa capacidade de descobrir, de aprender é tão assim latente, é tão viável, que a gente precisa se transformar o tempo todo. E o conselho que eu dou para os professores que estão com essa dificuldade não tenha medo. O medo ele é um inimigo do nosso potencial. O medo existe. Todo mundo tem medo. Né? Ninguém nasce sem medo. A gente tem medo de alguma coisa. Mas não deixe que esse medo ultrapasse a sua coragem. Vá em frente. Você é capaz. Use o otimismo. Saiba que vai dar certo. Que tudo que você imaginar, tudo que você... Um ponto você já tem, que é se transformar. Mas não deixe que esse medo que você tem de mudar ou de achar que não deixe o pessimismo também tomar conta de você. Não vai dar certo, eu vou fazer por isso. Arrisca. Tenta. Se não der certo, você tenta de novo. Vai em frente. Porque quando a gente deixa o medo ultrapassar, a gente bloqueia a criatividade. E se a gente bloquear a criatividade, a gente não consegue andar. A gente não consegue caminhar junto com a transformação. A gente vai ficar estagnado no mesmo lugar. E aí você vai descobrir que você é capaz, que você consegue. E isso que eu levo, né, de aprendizado, é isso que essa transformação está nos mostrando o tempo todo. Para aquele professor que nunca pensou em gravar um vídeo, nunca pensou estar do outro lado da tela conversando com o aluno, conversando com a coordenação, e, de repente, ele vê que ele consegue. Aí a gente dá o suporte, aquele suporte que eu falei, que é fundamental para o professor, o planejamento, a gente dá esse suporte, e o incentivo, né, que o professor é capaz, ele tem que escutar isso, a gente tem que dar esse incentivo para o professor, que ele é capaz de transformar, sim, ele é capaz, porque ele sabe, ele é especialista na área dele, ele sabe ensinar, só que agora ele tem que tem que ensinar de forma diferente, e ele vai descobrir que ele é capaz disso. Então, esse é o meu conselho. Não deixe que o medo de tentar, de arriscar, bloqueie a sua criatividade. Vá em frente que você é capaz. Muito bom, Francine. Muito bom. Obrigado pelas suas palavras inspiradoras. Adorei o que você falou. Assim, o medo é inimigo do seu potencial e, com certeza, o nosso medo nunca pode ser maior do que a nossa coragem. Então, ficam aí as palavras da Francine. Francine, a gente está com um monte de
colocações e reflexões aqui no chat. Eu queria trazer para você algumas dessas provocações, só que são muitas. Deixa eu ver se eu consigo mapear alguma coisa aqui. Por exemplo, a Liana fala que há uma pesquisa que mostra que os alunos não estão participando das aulas online, poucos estão comprometidos com o cronograma dos sistemas de ensino. Alguma preocupação tua em relação a isso? Como é que você está enxergando essa questão do engajamento? Você falou sobre flexibilidade. Como é que vocês estão imaginando superar esse desafio? Sim, a gente se preocupou com isso também. No início, a gente iniciou essas aulas online desde o primeiro momento de suspensão, né, das aulas, foi o dia 16. E aí a gente começou com revisões, né, para o aluno começar a se acostumar, que ele precisava, sem muitas cobranças, o professor estaria ali no momento da aula dele, para tirar as dúvidas dele, para corrigir um exercício, conversar com o aluno via a plataforma, o fórum de questionamentos, de dúvidas. E a gente pensou também naquele aluno que não acessou, então a gente fez um levantamento através de relatórios. Nós criamos uma planilha e passamos para os professores, onde a gente colocou o aluno que entra na plataforma somente para dar a presença. Essa planilha tem também aluno que participa das aulas, e a gente vem monitorando isso, e quando a gente percebe que o aluno ele não está engajado, a gente vai atrás, entra em contato com essa família para perguntar qual o motivo, o que está acontecendo, que esse aluno não está realizando as atividades, não está engajado, né? E uma coisa a primeira coisa que a gente fez foi incentivar os pais, buscar o apoio dos pais. Então, eu tenho contato direto com os pais, a gente criou um grupo, né, para tratar desse assunto, e a gente fica o tempo todo, aquilo que eu falei no início, o planejamento, os informativos, o passo a passo, que isso tem que ser claro, principalmente para os pais. Primeiro, a gente conquistou os pais, falando da importância desse aluno participar dessa aula, falando da importância do aluno estar ali junto ao professor nesse momento difícil que todo mundo, de uma hora para outra, perdido. Então, o que a gente fez primeiro? Conquistou os pais, conscientizou os pais, né? Através de informativos, através de redes sociais. A gente conscientizou que a gente precisaria, primeiro, do apoio deles, do engajamento deles. E isso a gente trabalhou esse caminho com os pais. Olha, a gente, o tempo todo, trabalhando esse caminho com os pais, fazendo planejamento, informativos, atendendo os pais. E aí a gente conseguiu conquistar os pais, e os pais se engajaram, fizeram com que os filhos acessassem a plataforma para fazer as suas atividades, para estar ali com o professor, para conversar com o professor, para tirar as dúvidas. A gente fez esse caminho primeiro. Perfeito. Depois a gente começou a conquistar esse aluno, falando da importância dele, que a gente precisava que eles estivessem online, estivessem junto ao professor, que agora o sistema era esse, via plataforma, via online. Então, a gente incentivou os alunos através também de informativos e de planejamento. Eu bato nessa tecla porque o fundamental é o planejamento, que aí a gente consegue enxergar o leque de possibilidades e o leque de dificuldades. A gente já sabia que a gente ia ter essa dificuldade, então a gente primeiro engajou os pais. E aí a gente descobre, né, o porquê que esse aluno
descobre qual é a dificuldade que ele está encontrando e a gente tenta resolver essa dificuldade daquele aluno. Perfeito, Francine. Ótimas colocações, reforçando aí a importância do planejamento. Acho que fica essa grande dica aí para quem está nos assistindo, como planejamento. Na verdade, planejamento em tudo é super importante, embora a gente saiba que o planejamento engessado, acho que vale uma ressalva, o planejamento engessado ele não cabe dentro de uma realidade de transformação. Então a gente tem que ter princípios muito claros e definidos, e você trouxe, né, de uma forma bem interessante para nós, assim, a clareza, a flexibilidade e a simplicidade talvez sejam princípios dentro do teu planejamento que, obviamente, deva atender às grandes dificuldades, grandes mudanças que estão por vir, né? Os planejamentos muito engessados, eles se rompem diante da realidade, porque tem até uma frase que diz assim, não existe nenhum planejamento que dure ao primeiro minuto da realidade, porque sempre dá alguma coisa diferente do que a gente imaginou. Então, mais importante do que regras, talvez sejam princípios, e esse planejamento seja regido por princípios como você trouxe aí, da clareza, flexibilidade, simplicidade e foco nas necessidades dos alunos. A gente, Francine, a gente está com muitas interações aqui no chat, falando inclusive sobre as dificuldades entre, por exemplo, engajar os professores das escolas públicas. Você, não sei se você ainda está envolvida com a educação pública, mas assim, qual é a tua visão desse cenário das diferenças entre a escola privada e a escola pública nesse momento tão sensível? A diferença, sim, é grande, né? Apesar do governo ter disponibilizado as plataformas para os alunos, sim, mas a cobrança é bem diferente, porque mesmo que os professores eles estão se reinventando também de escola pública, né? Eles estão fazendo as aulas deles, estão aquele momento de estar com o aluno. O problema todo da escola pública é que é esse engajamento, né? Que precisa, cada escola tem que tem que achar o caminho, né, para engajar esses pais, tem que fazer diferente, tem que buscar um caminho diferente para incentivar esse aluno. Se o professor está ali, está dando a sua aula, né, está mostrando para o aluno que ele precisa acessar, e em contrapartida, a escola, né, desse aluno, a escola, ela precisa encontrar o caminho para engajar aquele aluno, descobrir aquilo que eu falei antes, descobrir qual é o porquê desse aluno não está tendo acesso. Às vezes ele não tem um celular, às vezes ele não tem um computador, ele não tem um meio de acessar. Então, a escola primeiro precisa saber o motivo desse aluno não estar engajado, desse pai, dessa mãe, que é muito mais difícil para um aluno de escola pública. Perfeito. É diferente da escola particular, que a gente tem, assim, em tempo real, de descobrir o porquê, o motivo daquele aluno não estar acessando, e a realidade do aluno de escola pública é bem diferente da realidade do aluno de escola particular, porque ele tem mais acesso, a escola particular tem mais acesso à tecnologia. Exatamente. Enquanto que... Não, eu concordo totalmente contigo, Francine. Talvez esse seja um tema tão complexo que vale a pena a gente ter um episódio só para falar sobre as dificuldades da escola pública em relação às dificuldades das escolas particulares, os contrastes, talvez. Então, eu vou pedir até para quem está nos ouvindo ou quem estiver no grupo do WhatsApp, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre o grupo do WhatsApp, e também a surpresa que eu mencionei aqui para o final da nossa conversa. Assim, o que valia a pena a gente conversar nas próximas edições? Eu gostaria muito, muito de ouvir os nossos professores inovadores sobre os temas que a gente pode vir a conversar, com quem que a gente pode conversar. Eu quero justamente abrir essa rede aqui para a gente poder trazer informação relevante, conhecimento, inspiração, motivação para os heróis da educação. Então, Francine, eu tenho a impressão que
essa questão de alunos passivos e ativos são uma grande mudança no nosso contexto atual. A mudança também em relação ao planejamento de aula e a abordagem da educação em relação ao aluno e família de uma forma integrada também como centro das suas atenções pode ser muito, muito interessante. Na verdade, todos esses fatores já existiam antes da pandemia, né? O que eu quero trazer aqui é que a pandemia só aflorou isso tudo e permite que a gente enxergue com mais clareza todas essas necessidades. Então, infelizmente, o nosso tempo está acabando, já são 9h05, eu vou passar para você daqui a pouquinho as mensagens finais, mas assim, eu gostaria de mostrar para todos que estão nos assistindo uma mensagem sempre de transformação, sempre de superação, que assim como a Francine e os nossos professores inovadores e tantos professores pelo país inteiro estão passando, queria que, relembrando até a própria frase da Francine, você não pode deixar que o seu medo seja maior do que a sua coragem. E vamos tentar, vamos fazer, o medo é inimigo do seu potencial, parafraseando aqui a Francine mais uma vez. Então, Francine, mensagens finais para os professores inovadores que estão nos assistindo, se quiser deixar seus contatos, como o pessoal te encontra, se quiser conversar mais a respeito. André, eu posso ler aqui um texto que eu criei no projeto Acredite, no slide do projeto Acredite, a do projeto. Pode sim, Francisco, fica à vontade. Então, para vocês, professores, eu quero dizer que vocês são o coração da educação. Eu me emociono muito em falar de educação e eu tiro meu chapéu para cada um de vocês, porque não é fácil. Não é fácil. Vocês são pérolas. Vocês são pérolas. Acredite em vocês. Acredite que vocês são capazes. Vocês que vão transformar essa educação. Vocês que vão transformar a vida daquele aluno. Às vezes um aluno, só uma frase que um professor diz muda a vida dele. Uma professora de filosofia, na época que eu estudava, falava assim para a gente: aprenda todo dia uma coisa nova, porque no final do ano serão 365 coisas novas que você vai aprender, que você terá aprendido. Então, isso eu guardei para a minha vida toda e passo isso para os meus alunos. E vou terminar aqui com um texto que eu criei, que eu acho bacana para a gente terminar essa fala. A mente brilhante, quando alimenta o sonho, resgata na alma a essência do saber. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Continuem assim, lutando pela educação, acreditando na educação, que esse é o caminho. Obrigado, Francine, pelas suas palavras, pela sua inspiração. Ficamos por aqui com vontade de continuar a nossa conversa dos professores inovadores e tenho certeza que não faltarão oportunidades para a gente, em outras ocasiões, conversar, seja online, seja presencialmente, seja ao redor, junto com uma turma de alunos, estudantes ou outros professores. Sempre muito bom estar envolvido com quem acredita na transformação e quem pode trazer esse sopro de esperança, de coragem aí para a gente. Então, eu agradeço aqui as suas palavras, a sua participação, o seu tempo, disponibilidade para a nossa conversa de hoje. Vou começar a terminar aqui a nossa jornada trazendo uma frase, né, do Alvin Toffler, que eu adoro e sempre falo nas minhas apresentações também relacionadas à educação, que é a questão do desaprender para reaprender. Eu acho que esse é o momento, a gente está até falando, vou tentar resgatar aqui algumas anotações, assim, a Natália Gomes, que entrou aqui conosco no chat. Natália, obrigado por mais uma vez essa participação. É o momento da gente identificar novas habilidades. Eu acho que é o momento da crise do coronavírus, da pandemia, está trazendo para a gente
a oportunidade de nos reinventarmos. E é exatamente isso que o Toffler já falava, né? Há alguns anos, quando ele falava que o analfabeto do século XXI, não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Talvez cada dia que passamos nessa quarentena, nesse momento de incerteza do coronavírus, sejam momentos de desaprender aquilo que a gente tinha aprendido no passado e reaprender novas formas de fazer, novas formas de ensinar, novas formas de nos relacionar. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Agora falta só as palavras finais do nosso Professores Inovadores, que assim, a gente até atendendo alguns pedidos que já foram relatados aqui, se não me engano foi a Paloma Souza, pediu para a gente disponibilizar a versão digital do livro Acredite, a gente conseguiu transformar o livro físico, né, resgatar os arquivos e colocar numa plataforma para disponibilizar para os professores. Então, eu vou pedir para vocês entrarem agora, assim que eu terminar a transmissão, ou enviar o link para os professores que vocês conhecem, do site do professoresinnovadores.mundoacredite.com.br. Lá a gente colocou um acesso ao livro digital, de forma que a gente consiga espalhar, né, mais facilmente toda essa mensagem e possibilidades que o livro traz. Nossa missão em interferir positivamente na educação, de ajudar nesse momento tão difícil. Então a gente era até alguma coisa que particularmente eu tinha um pouco de receio de transformar o livro físico, ele foi totalmente desenhado para a gente interagir com o livro, quem conhece sabe do que eu estou falando, mas a gente achou por bem disponibilizar isso no formato digital para a gente conseguir capilarizar a entrega, beneficiar pessoas que estejam distantes geograficamente. Nesse período de entregas de correio fica um pouco mais difícil, então a gente disponibilizou isso, sendo que os professores inovadores têm um super desconto, tem um preço mais acessível para conseguir manter os nossos custos operacionais aqui. Então vocês entrem lá e coloquem o cupom PROFESSORES30 para vocês conseguirem um super desconto e adquirir o livro. Ou se você já tem o livro, espalhe essa mensagem nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque eu acho que vale super a pena. Aquele professor que se julga um professor inovador está convidado a participar desse movimento conosco. Por favor, compartilhem nas suas redes essas iniciativas, compartilhem nas suas redes os nossos próximos encontros. A gente gostaria de trazer mais professores inovadores para cá, para eu conseguir ouvir vocês, aprender com vocês e compartilhar ensinamentos dos professores que merecem todo o nosso apoio, todo nosso reconhecimento nesse momento. Lembrando também que lá no site do Professores Inovadores tem um link para vocês, para quem ainda não participa, participar do grupo de WhatsApp que a gente tem em paralelo às nossas transmissões. Lá vai ser um momento onde a gente vai divulgar as próximas edições dos Professores Inovadores e uma oportunidade também da gente continuar de alguma forma essa conversa, para que vocês sugiram temas. Eu vi que já tem gente sugerindo temas aqui pelo chat do YouTube, mas lá a gente também pode continuar essa conversa para a gente identificar exatamente como a gente leva os professores inquietos, aqueles apaixonados por educação, mais longe, para a gente conseguir fazer desse mundo um lugar melhor para todos. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam desde as 8 horas da noite até agora, são 9h13. Meu mais profundo reconhecimento a todos vocês, professores inovadores, minha gratidão a todos vocês que participaram dessa edição e que nos acompanham nas nossas atividades, que fazem menção às nossas iniciativas em suas postagens sociais. Então, eu queria agradecer e me colocar aqui à disposição de vocês para os próximos episódios e para as novas iniciativas em prol da educação. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.